A pergunta é... A pergunta que não quer calar é que é a pergunta recorrente para a maioria do público iniciante, tá? A pergunta que não quer calar é esta aqui, ó. Sou eu ou a entidade que está falando? Né? Então, essa é uma pergunta das maiores dúvidas que tem aqui. A gente vai tentar, eu vou tentar de um apanhado geral, tentar trazer um pouquinho de luz para essa questão que incomoda muito gente. E por se tratar de uma religião anímica e de um processo anímico também, a incorporação, então tem gente que tem medo de mistificar, né? Mas é muito fácil de entender esse processo com o tempo. Por isso que não pode ter pressa de querer trabalhar, não pode ter pressa de desenvolver, não pode ter pressa de querer incorporar. É preciso que haja ambientação e conexão com o teu guia. Essa talvez seja a dúvida mais comum dos médios que estão começando na Umbanda, e se a resposta fosse simples, né, não teria tanta dúvida e tanta repetição nessa pergunta, né? Na verdade, a interferência de médios no contexto da incorporação, ela é muito comum no princípio do desenvolvimento e ela tem que ser encarada como algo normal. Nossa religião é anímica. O médium, no início, ele está manifestando ali o seu amor, o seu êxtase, ele está excitado com aquele momento. Então, é normal, tá? Então, somente com o exercício, com o treino, o médium vai diminuindo a ansiedade e ele cede espaço para a entidade se manifestar com liberdade, com clareza. Por isso que eu falo, relaxa, deixa as coisas acontecerem, não se preocupa com isso, tá? Então, durante o período, o médium ele precisa se entregar absolutamente à experiência, ele tem que ignorar o julgamento alheio, né? E se recolher sempre, né? E se tiver alguma dúvida, tem que conversar com o dirigente do terreiro ou com o guia-chefe para ajustar essas demandas, entende? Não tem que se entregar, esquece isso, não fica martelando, se preocupando demais, relaxa, deixa o processo acontecer com naturalidade. Não tem regras absolutas, né? Mas tem alguns indicadores que são típicos de interferência do médium na comunicação, né, nesse momento da incorporação, né, seja na movimentação do corpo ou na comunicação. O médium está comumente travado, ele está restringindo a ação da entidade, porque ele se trava. Então, né, a entidade incorporada, ela não fala nada. Normalmente, ela não chega, né, ela não fala nada. Ela mal se move e sai do lugar, né, ali no início da incorporação. O médium tropeça, se desequilibra e cai meio que com uma frequência no processo de aproximação, porque ele não tem aquele preparo de 100% estar. Então, alguns incidentes podem acontecer. O médium inicia o processo de incorporação, mas ele rompe sempre no meio do caminho, porque ele está preocupado demais em interferir nisso, né? Agora, por outro lado, a gente precisa perceber alguns indicadores de animismo, né? Isso pode dar uma referência para te saber se é você ou se é a entidade, né? A exacerbação do nosso espírito interferindo, né? Quando a entidade grita demais, fala muito alto, se movimenta exageradamente. Cara, isso demonstra ter um certo desequilíbrio. Então, por isso que eu falei antes lá no começo, na outra pergunta, aquela incorporação que quer mostrar que é forte, cara, tem alguma coisa errada. Não, a entidade não tem necessidade disso, tá? Quando tem excessos de tiques nervosos, de sotaques, ou, claro, isso daí tem exceções que são, né, são compreensíveis, mas excessos nunca são bons, tá? Quando o que ele fala não corresponde com a realidade do que está acontecendo ali, começa a falar demais e querendo como é que é o nome? Como é que a gente fala?
querendo dar palestra e tu tá vendo que não tem nada daquilo acontecendo, e às vezes é só para dar medo, tem alguma coisa errada. Quando o espírito que se manifesta ali, ele dá opiniões que na verdade são do médium e não dele, e você pode questionar isso, pensar, será que eu realmente penso dessa maneira? Então o último caso é sempre uma questão delicada de analisar, mas é uma dica para ajudar. A palavra do espírito de luz, né, da Umbanda, que possui uma sabedoria e ela fica claramente identificada dentro de um discurso, mas dificilmente pode ser vista num discurso nosso, nós como médiums, por exemplo. A entidade ela não toma partido nos conflitos dentro do terreiro e nem nos conflitos do dia a dia. Elas guardam a imparcialidade, elas são ímpares nisso, de ser imparciais, né? Então elas evitam ter um lado nos conflitos, elas são imparciais. Mas quando os seus médiums estão envolvidos, elas reconhecem, assim como todos os filhos de Deus, que eles são carentes de esclarecimento e precisam ser amparados e auxiliados. Então, a dica que eu diria é, compare isso, você tem certeza que o guia falaria isso? Né? É importante você entender, porque a entidade é sempre imparcial, e ela não está ali só para dar show de moral. Ela tem um objetivo, e aí fica muito claro entender. Então, é isso, tá certo?